Boa noite, terça-feira, 24 de maio. No Unesp Notícias de hoje vamos debater a relevância das políticas culturais para o desenvolvimento do país. Quem conversa com a gente é o professor da Unesp, Juarez Xavier. Você vai ver também. Suplentes dos 3 vereadores cassados em Bauru assumem as vagas e um deles já chega com críticas ao governo municipal. Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Você vai conhecer o trabalho de um artista que dá vida a marionetes famosos. A sessão da Câmara desta semana teve uma formação nova, com a posse dos 3 suplentes dos vereadores cassados pela Justiça Eleitoral. Artêmio Caetano, do PMDB, assumiu a vaga de Faria Neto, José Roberto Segala, do DEM, ficou com a cadeira de Mantovani e Milton Sardim, do PTB, substituiu Fabiano Mariano. Enquanto a vaga de Sardim ainda pode ser questionada na Justiça porque ele saiu da coligação pela qual foi eleito, Segala já chegou com críticas ao governo. A sessão desta segunda-feira ficou suspensa por quase 3 horas para a definição dos candidatos que iriam assumir as vagas dos vereadores Faria Neto, Fabiano Mariano e Fernando Mantovani. Eles tiveram o mandato cassado na semana passada por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. O atual presidente da Câmara, o vereador Lima Júnior, foi ao cartório eleitoral na manhã de ontem e se reuniu com os parlamentares para anunciar as decisões. Por orientação do próprio Tribunal de Justiça, nós vamos seguir a lista que foi definida nas eleições de 2012, lista essa que foi publicada pela própria Justiça Eleitoral. Nós já estamos entrando em contato através da Secretaria da Câmara Municipal com esses 3 suplentes para que eles possam vir imediatamente tomar posse das cadeiras vagas aqui na Câmara. Em cerimônia de posse, assumiram as vagas os vereadores Artêmio Caetano, José Roberto Segala e Milton Sardim. Segundo Lima Júnior, cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre a posse de Milton Sardim, que trocou de partido recentemente, passando do PP para o PTB. A mudança poderia impedi-lo de preencher a vaga. Estou aqui em função de uma determinação judicial. Então a gente vai assumir, espero terminar mandato. Para mim, o cargo de vereador é a questão da disponibilidade. Então a gente vai se disponibilizar realmente para atender gente. Os documentos necessários para a posse foram apresentados durante a suspensão da sessão. Artêmio Caetano havia deixado a Câmara em março para que o ex-secretário do Desenvolvimento Econômico, Renato Purini, pudesse reassumir o posto. Agora, o parlamentar volta à Câmara até as próximas eleições. Eu acho que muda uma única coisa, o compromisso aumenta. A gente entra com muito mais responsabilidade pela situação, pelas circunstâncias que nós estamos nos comprometendo. Então a nossa expectativa é de continuar o que fazíamos aqui dentro da Câmara, mas de aumentar principalmente essa parte de responsabilidade em relação à política com a comunidade. José Roberto Segala também falou sobre as expectativas em assumir a vaga e já chegou fazendo críticas à prefeitura pelo velho problema da gestão do aterro sanitário. Vocês devem se recordar muito bem que quando estava nessa casa ainda na condição de vereador, alertei para o problema que iria ocorrer com o lixo de Bauru se uma providência não fosse tomada como a gente queria naquele momento. Vocês estão vendo a consequência. Nós estamos numa situação extremamente delicada, não é? Em que nós temos que colocar o lixo de Bauru em outra cidade e isso vai ser precariamente, porque não vai poder ser feito isso para o resto da vida. Então, eu tenho que criticar, não tem outra alternativa. Ainda ontem, os vereadores elegeram uma nova mesa diretora, já que 2 membros da formação antiga foram cassados. Lima Júnior fica na presidência, Thelma Gobi agora é a vice-presidente, Artêmio Caetano ficou como primeiro secretário e Sandro Bussola como segundo secretário. As comissões da casa também ficaram com novas formações. E durante a sessão foi acordado que não seria votado nenhum projeto em primeira discussão, porque os 3 vereadores não teriam condições de tomar conhecimento dos textos antes de votar.
Hoje os termômetros baixaram para 8,6 graus, perto das 6 horas da manhã em Bauru. Não foi a temperatura mais baixa do ano. No mês passado tivemos 8,1 graus, mas hoje o vento intenso puxou a sensação térmica para baixo. Amanhã o friozinho permanece. Veja os detalhes no mapa. A quarta-feira deve ser sem chuva no interior do estado. Pode chover em pontos isolados no sul e leste paulista. Em Bauru não devemos ter chuva nesta quarta-feira. Agora a umidade do ar é alta, de 75%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje você já viu que a mínima foi de 8 graus e a máxima ficou em 19. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 12 e 23 graus. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje um balanço da campanha de vacinação contra a gripe. 87% do público-alvo já foi atingido na cidade. São 70.290 pessoas. Mais da metade, cerca de 40 mil, são só idosos. Outras 20 mil vacinas foram aplicadas na população que sofre com doenças crônicas, principalmente problemas respiratórios e diabetes. A Secretaria informa que recebeu mais 2.000 doses da vacina, que já estão à disposição até o fim da campanha, no dia 31 de maio. Você pode conferir o endereço e os telefones das unidades básicas de saúde no site da Prefeitura. No próximo bloco, você vai conhecer uma das atrações do Festival Internacional de Teatro de Bonecos, realizado aqui em Bauru. É uma exposição de marionetes, algumas inclusive fizeram parte de uma série de TV. Nós conversamos com o criador das peças. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos, a gente fala da 6ª edição do Festival Internacional de Bonecos, que agita Bauru desde a última quinta-feira. Nós fomos conhecer o trabalho de um dos artistas que expõe uma série de marionetes, o ator Catim Nardi. Algumas fizeram parte de uma série premiada da Globo. Que lindos olhos tem você. A personagem principal da série Hoje é Dia de Maria, da Rede Globo, contracena em vários momentos com marionetes que imitam animais. Os bonecos foram feitos por Catim Nardi, ator e marionetista que esteve em Bauru para participar do 6º Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Ele trouxe para a cidade uma exposição com vários dos trabalhos que realizou em quase 30 anos de carreira, incluindo, é claro, os bonecos da série Global. Acabaram ganhando um grande destaque, fez muita chamada, então até muita gente que nem viu a minissérie conhece meu trabalho. Foi de um espetáculo chamado Que Bicho Será que Catim Nardi tirou a ideia para os bonecos de Hoje é Dia de Maria. Na peça, patos, cobras e outros animais foram feitos a partir de um material bastante simples, a cabaça. Eu sou do sul, né? Eu sou de uma cidade do interior da Argentina e como você sabe, no sul o pessoal toma chimarrão. As cuias é uma coisa que me é familiar desde criança. E sempre me chamava muito a atenção, porque é um material muito interessante e muito rico, né? E a partir de 90, quando eu vim para o Brasil, eu comecei a pesquisar algumas cabaças e a fazer instrumentos ornamentais. E esse material sempre ficou como uma carta na manga para um dia montar um trabalho só com cabaças. Além da cabaça, são utilizadas madeiras, sobretudo madeira, alguns metais para fazer articulações, enfim, o boneco é uma associação de materiais, né? Além dos trabalhos para televisão, como esse boneco, que fez parte da abertura da novela Filhas da Mãe, a exposição tem outras obras marcantes do artista, como personagens do primeiro espetáculo, lá em 1994, chamado Catavento. Para o marionetista, as dificuldades impostas por essa arte fazem com que ela ainda seja pouco desenvolvida no país. Há um processo em todas as personagens que você vai fazer uma caricatura, depois você desenha isso em tamanho natural. Sobre esse desenho você vai desenvolver uma planta mecânica, sobre essa planta você vai cortar formas, depois vai cortar metais para fazer as articulações, as madeiras, essas peças são todas esculpidas, tudo isso compõe um boneco e é extremamente trabalhoso, né? Você sempre vai precisar de um palco elevado, sempre vai precisar de um suporte para pendurar os bonecos, então tem umas limitações que eu acho que acabam espantando um pouco as pessoas que trabalham nessa área. E também tem uma questão de como lidar com isso dentro do palco, né? Quando você está manipulando a marionete, você está
driblando cenários, você está interpretando, é uma série de coisas que se faz na hora de apresentar os espetáculos. Agora tem uma magia própria do boneco de fios que é única, né? Mas os trabalhos do artista argentino não se restringem às marionetes. Ele também se dedica à criação de bonecos. Esses fazem parte de um bloco montado para participar do carnaval na cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde Catim vive. Mas os bonecos dele são diferentes daqueles que vemos na folia brasileira. Baseado nas técnicas tradicionais, eu desenvolvi esse bloco de bonecos gigantes anões. É um boneco gigante, porém ele é baixinho. Se eu fizesse uns bonecos iguais, as pessoas não identificariam que eram meus. Então eu optei por uma coisa que fosse um contraponto de tudo isso. E resultou numa coisa interessante, porque as mãos do boneco são manipuladas por cordas. Então o boneco tem a habilidade de movimentar as mãos. E o corpo do manipulador, ele se funde dentro daquela cabeça. Então é interessante porque esteticamente é bem resolvido, parece uma caricatura e ainda tem muito movimento. Catim conta que o bloco de bonecos prestou uma homenagem esse ano às vítimas do desastre de Mariana. Tomei um banho de lama e desfilamos com os bonecos de olhos vendados e o estandarte foi sujo de lama até 3/4 dele. Enfim, a forma que encontrei para manifestar essa solidariedade com essas pessoas que morreram foi justamente imaginando como seria sair de dentro da lama e fazer um desfile na cidade que foi atingida diretamente por esse problema. Belíssimo trabalho, né? Se você se interessou, a exposição do Catim Nadi fica aberta até o próximo domingo na Galeria Municipal. As visitas são de graça e podem ser feitas nos 3 períodos do dia, menos na noite de sexta-feira. Ainda dentro da programação do Festival Boneco Gira Boneco, hoje à noite no Teatro Municipal tem a exibição do curta-metragem espanhol Acero. Daqui a pouquinho às 8 da noite. E na sequência tem a peça de Benfield a México, uma produção argentina. As 2 atrações são gratuitas. Depois do intervalo, vamos conversar sobre políticas públicas na área da cultura. A gente recebe o professor da Unesp, Juarez Xavier. Ele comenta a polêmica no governo interino do presidente Michel Temer, que acabou revendo a decisão de acabar com o Ministério da Cultura. Voltamos num instante só. Professores e funcionários da Unesp em Bauru fizeram uma paralisação hoje. O ato foi aprovado em apoio à paralisação dos alunos. Os estudantes reivindicam a ampliação do programa de permanência estudantil, a contratação de mais professores e a paridade nos órgãos colegiados do campus para professores, funcionários e alunos. Agora à noite, os alunos estão numa assembleia para discutir as próximas ações. Professores e funcionários devem fazer uma nova paralisação na próxima segunda-feira. E os funcionários da USP aqui em Bauru entraram em greve ontem. De acordo com a diretora do sindicato da categoria, Cláudia Carrer, eles reivindicam um reajuste de 12,38%. O movimento aguarda um posicionamento da reitoria que deve sair hoje ainda. Os trabalhadores fazem amanhã uma nova assembleia. O Unesp Notícias discute agora políticas públicas para a área cultural. É o centro de uma das polêmicas do governo interino Michel Temer, que tinha extinto o Ministério da Cultura, mas pressionado reviu a decisão. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor da Unesp, Juarez Xavier. Juarez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço o convite. Juarez, essa decisão de acabar com o Ministério, agora volta com o Ministério, ela acaba por expor a posição de muitos governantes de que cultura não é uma área prioritária? Sem dúvida. Tem 3 aspectos importantes que têm que ser considerados numa situação como essa, né? Primeiro que o Ministério ele é uma demanda social. Todos os ministérios, né? Seja de planejamento, da economia, também assina a cultura. Segundo, quando você organiza o Ministério, você organiza as políticas públicas para o Ministério. Ele faz parte de uma série de políticas adotadas pelo Executivo para tentar beneficiar determinadas áreas. Então, o Ministério faz parte dessa política pública. E o terceiro aspecto é que mostra a relevância que o governo dá àquela área. Nesse caso especial, mostrou uma certa fragilidade no projeto do governo em relação à questão cultural. Deixou isso de uma forma muito clara, exposta
a partir dessas idas e vindas na organização do Ministério. E o fato dele ter voltado atrás e de manter o Ministério, isso não garante, então, a manutenção de políticas públicas? Não necessariamente. Pode ser que essa área continue desprivilegiada? Sim, porque vai depender de uma série de aspectos, né? Primeiro, a arquitetura política do projeto do governo. O projeto Ponte para o Futuro não aponta a possibilidade de retomar de uma forma consistente as políticas culturais. Segundo, parece-me que vai se retomar a política adotada nos anos 90, de privilegiar aquele aspecto de retorno econômico. Então, o mercado vai voltar a ter um papel importante na definição das estratégias das políticas culturais no Brasil. E terceiro aspecto fundamental é que você acaba concentrando esses aspectos culturais nas áreas mais ricas de maior retorno. Então, você deixa de privilegiar coisas importantes na cultura, como linguagem, suporte, novas possibilidades de desenvolvimento de projetos. Então, tende a ser o mesmo do que sempre foi praticado, em especial nos anos 90. E o problema é que essa posição, ela acaba sendo referendada por grande parte da sociedade, né? Nós vimos nos últimos dias, foi muito comum nas redes sociais as pessoas se manifestando, nossa, com uma crise dessa, e as pessoas estão criticando a extinção do Ministério da Cultura. Então explica pra gente, Juarez, o quanto que a indústria cultural e criativa movimenta na economia. Fundamental. Desde os anos 90, tem vários estudos que têm apontado isso. A Austrália desenvolveu projetos importantes, a Inglaterra desenvolveu projetos importantes, os Estados Unidos desenvolveu projetos importantes. Para se ter uma noção da importância da cultura e como ela agrega na produção de renda e trabalho no Brasil, São Paulo é um bom exemplo disso, a cidade de São Paulo. Até os anos 80, São Paulo era fundamentalmente uma cidade industrial. Hoje ela é uma cidade de eventos culturais. As principais atividades econômicas da cidade são ligadas à cultura. Por exemplo, São Paulo Fashion Week, é um dos aspectos fundamentais, a Bienal do Livro. Então, quando você pensa São Paulo hoje, a capital, e os recursos, os milhões de recursos que são aplicados, os milhões de recursos de retorno, eles são fundamentalmente realizados a partir do investimento em cultura. Ou cultura ou aspectos conexos à cultura, como, por exemplo, o turismo. Então, não dá para deixar de considerar o papel estratégico importante na cultura, na economia da cultura, em qualquer grande economia. Estados Unidos está focado nisso, China está focado nisso, e o Brasil também precisa se focar nesse aspecto. E quando se discute cultura, vem sempre à tona a discussão da Lei Rouanet, que ela favoreceria artistas que não precisariam, né, desse incentivo. Como funciona a Lei Rouanet? Bom, o Tribunal de Contas já tem uma deliberação em relação a isso, né, de proibir, ou pelo menos vetar, que sejam aprovados projetos que possam captar recursos no mercado. A Lei Rouanet era uma proposta que surgiu nos anos 90, no governo Collor, tinha por objetivo tirar a responsabilidade do Estado no desenvolvimento de políticas culturais e criou uma das maiores deformações que nós temos visto na produção cultural no Brasil. Em função dela, pautada nesse retorno de mercado, ela concentrou recursos na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, e junto a produtores de cultura que têm identidade com os grandes meios de produção de comunicação. Então você tem artistas de determinadas emissoras, produtores de determinadas emissoras, privilegiados na distribuição desses recursos. E o maior problema disso é que você deixa fora linguagens e manifestações culturais importantes para a identidade nacional que não têm as mesmas possibilidades. O ministério anterior, do ministro Juca Ferreira, já tinha se pronunciado em relação a isso e deu início a um projeto, que é um grande projeto, que é um Plano Nacional de Cultura, em tramitação no Congresso Nacional. Nós não sabemos como é que vai evoluir esse debate, essa discussão, mas a ideia fundamental é de pensar novos mecanismos de políticas públicas para a cultura. Então, há uma distorção que precisa ser corrigida na Lei Rouanet. Você acredita que com esse governo dificilmente eles vão mexer nesse aspecto? A tendência é fortalecer essa ideia. Qual é a grande discussão que se tem? Você precisa produzir cultura. Quem é o responsável na produção da cultura? É o Estado ou o mercado? O mercado tem investido em projetos de retorno. E para o Estado é importante que ele invista em áreas de interesse estratégico para a identidade nacional. Então, o que parece que se vislumbra como possibilidade é retomar as políticas nos anos 90, privilegiar o mercado no investimento de aspectos culturais e reduzir o papel do Estado. Do meu ponto de vista, é muito negativo você deixar a prerrogativa de organização de estratégias culturais
na mão do mercado e não mais do Estado, dada a importância da cultura na construção da identidade nacional, dos projetos nacionais e daquilo que é fundamental, né, do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Tá certo, Juarez. Muito obrigada por aprofundar essa discussão importante aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.